Glórias a Deus, aleluia. Seu Deus é santo, irmão. Amém. Glórias a Deus. Vem cá, Julie. Hoje nós vamos fazer um pouquinho diferente, Julie. Essa serva do Senhor aqui, a Julie, pela primeira vez vai trazer a mensagem na palavra do Senhor, irmãos. Gostaria que você, junto comigo, intercedêssemos pela vida dela. Ela já se preparou, ela já se consagrou e nós sabemos que Deus tem muito a falar através da vida dela. Já vimos muito do que Deus pode fazer através dela num culto Flame, com toda a ousadia e autoridade da parte de Deus, falando. Que Deus possa usar a Julie nessa noite. E nós cremos que nosso Deus é santo e poderoso. Amém, irmãos? O tema hoje é sobre tristeza. E nós ouvimos aqui que não há alegria sem ter tristeza. Todos nós temos um pouco de tristeza. Mas nós cantamos que Jesus é a rocha da nossa salvação. E é dele que vem a nossa alegria. Que então o Espírito Santo use a Julie nessa noite, para trazer essa palavra necessária para a nossa vida, como filhos de Deus. Ore comigo, ore por ela nesse momento. Ó Deus de poder e graça, Senhor, já adoramos a Ti, Senhor, na beleza da Sua santidade, Pai. A Tua palavra, Senhor, já foi cantada aqui, Senhor, e agora a Tua serva se coloca na Tua dispensação, Pai. Ela está aqui, Senhor, submissa à Tua vontade, à ação do Teu Espírito Santo. Senhor, eu oro por ela agora, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, fala ao seu coração. Traga a Sua palavra, Senhor, para a Sua igreja, através da Sua serva, Senhor. Que mais uma vez, Senhor, como sempre tem sido, ela seja um vaso nas Tuas mãos. Ela seja, Senhor, a ação do Teu Espírito Santo sobre a vida dela, para cada um de nós. Nós oramos, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Usa os Seus lábios, ó Pai, para trazer uma palavra de poder, Senhor. Para trazer, Senhor, aquilo que nós necessitamos ouvir nessa noite. Eu clamo a Ti, Pai, em nome de Jesus, Senhor, pela vida da Julie, Senhor, para que a Sua igreja seja instruída, seja edificada pela Sua palavra, através da Sua serva, Pai, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus. Paz do Senhor, igreja. Normalmente a gente começa pela leitura, mas eu vou pedir para vocês se assentarem, porque a gente vai começar lendo 3 passagens diferentes e eu não quero que ninguém fique cansado. Então, podem abrir a Bíblia de vocês em Gênesis 6, versículos 5 e 6. Esse eu não vou dar muito tempo, porque é bem fácil, tá? O resto eu dou um pouquinho mais. Amém, igreja? Quando o Senhor viu que as pessoas eram muito más e que sempre estavam pensando em fazer coisas erradas, ficou muito triste por haver feito os seres humanos. O Senhor ficou tão triste, com o coração tão pesado, que disse: vou fazer desaparecer da terra essa gente que criei, também todos os animais e seres que se arrastam pelo chão, e as aves, pois estou muito triste porque os criei. Algumas versões e traduções trazem a palavra se arrependeu. Mas esse verbo, no original, ele pode significar também se entristeceu ou alguém que precisa de consolo, Está muito ligado ao consolo. Nesse episódio aqui, é um pouquinho antes do dilúvio, então a terra estava cheia de pecado e quando Deus olhou para aquilo, ele se entristeceu. Agora a gente vai ler Lucas 19:41. Amém? Quando se aproximou e viu a cidade, Jesus chorou sobre ela. Então aqui, Jesus estava avistando a cidade de Jerusalém. Ele sabia que aquela cidade mais para frente seria destruída, então ele se entristeceu, Jesus, ao olhar aquela situação e já ver qual seria o futuro daquilo, sentiu tristeza no seu coração. Agora nós vamos ler Efésios 4:30. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Então, nessa carta de Paulo, a gente lê que também o Espírito Santo se entristece. O tema da mensagem de hoje é glorificando a Deus através da tristeza.
E eu dividi ela em 3 partes. Eu não sei se vocês gostam de anotar. Eu gosto de anotar para eu me lembrar aquilo que o Senhor tem falado comigo, né? Enquanto eu passo pelo resto da semana, pelas próximas vezes, né? Então, assim, eu incentivo vocês a anotarem, porque tristeza é um tema que faz parte do nosso cotidiano. E se você não anotar, provavelmente você vai esquecer. Em algum momento você vai precisar se lembrar do que o Senhor tem falado com você. Nesses 3 exemplos aqui que a gente leu agora, nós vemos as 3 pessoas da Trindade, ou seja, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, sentindo tristeza. Com isso, a gente conclui que Deus sente tristeza. E se nós, que somos a imagem e a semelhança de Deus, né, nós também vamos sentir tristeza. A tristeza ela é algo natural. E essa primeira parte da mensagem é sobre isso. A tristeza é natural. A tristeza ela é uma emoção primária, daquelas que já nascem com a gente. Então, até um bebê sente tristeza. É uma emoção assim que já nasce com a gente, é do ser humano. E é tão natural que ela é relatada na Bíblia diversas vezes. A gente tem um livro que só está se lamentando, que é Lamentações. Nós temos diversos salmos falando sobre tristeza. Nós também temos a tristeza relatada em Jó, em Provérbios, em Eclesiastes, em tantos outros livros da Bíblia, né? E isso nos mostra que a tristeza é algo relevante para Deus, né? Deus não olha para o nosso sofrimento e não se comove ou é indiferente diante a esse sentimento, né? Então, como toda emoção, a tristeza ela precisa ser sentida. E por mais que a gente tente evitar sentir esse sentimento, eventualmente a gente vai precisar processar isso, né? Por mais que agora eu não queira me sentir triste, em algum momento eu vou ter que me sentir triste. É algo natural. Um parênteses que eu queria abrir aqui é que sentir tristeza é algo normal. Todo mundo sente. Mas existe um tipo de tristeza que não é normal, que é o que a gente chama de depressão. É uma tristeza profunda, que pode, inclusive, causar outras doenças. Então, assim, a gente precisa ficar em alerta quando a gente se sente triste por muito tempo, mais de 3 meses. A gente não sente mais alegria, a gente não gosta mais de fazer as coisas que a gente gostava de fazer antes. Essa tristeza não vai embora por nada, é uma tristeza sem explicação. Quando isso acontece o que a gente chama de depressão. Então, é importante buscar ajuda e tratamento, porque depressão é uma doença e precisa ser tratada como tal. Então, vá atrás de um médico, de um terapeuta e trate isso. Mas hoje o que a gente vai falar aqui é sobre essa tristeza comum, que todo mundo sente. Dito isso, essa tristeza natural, assim como todas as emoções, é passageira. E a Bíblia também evidencia isso em Eclesiastes 3. Quando diz que há um tempo certo para todas as coisas, há um tempo certo para chorar e para sorrir. E, então, há um tempo certo para cada coisa. Em Eclesiastes 3, a gente pode ver que em diversas situações da vida, a única reação possível vai ser chorar. Ou se entristecer, né? Por exemplo, em um luto, ou reprovar em uma prova que você queria muito passar, enfrentar uma frustração na sua família, no seu trabalho, um conflito, um término de relacionamento. Todas essas situações podem nos causar tristeza, né? E isso é o esperado. Se a gente passa por uma situação triste, a gente se sinta triste. Agora, a gente vai para a segunda parte da mensagem. Todo mundo aqui já entendeu que a tristeza é algo natural. Mas agora eu quero falar sobre o lado bom da tristeza, se é que a gente pode falar assim. Apesar de ser um sentimento extremamente desconfortável, a tristeza pode produzir algo muito positivo em nós. Em Romanos 8, 28, diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tendo isso em mente, a gente vai pensar também que a tristeza coopera para o nosso bem. E, por exemplo, alguns exemplos de como a tristeza pode nos gerar algum tipo de benefício. A tristeza, ela gera empatia. Quando eu sinto tristeza, eu consigo me colocar no lugar do outro e olhar a dor pelo lugar do outro também, né? Além de gerar empatia, a tristeza, ela nos faz valorizar os momentos felizes. Sem a tristeza, a gente não ia valorizar os momentos de alegria. E um outro benefício da tristeza é que ela nos faz refletir em coisas que antes passavam despercebidas. Por exemplo, há um tempo atrás, eu passei por um luto. E foi assim, eu já tinha perdido pessoas queridas, mas foi uma pessoa muito próxima. Então, esse luto causou uma reação diferente em mim, né? E nesse tempo de luto, eu pude refletir no quanto a vida daquela pessoa era importante, no quanto eu devo valorizar a vida, porque as pessoas não são eternas. E o quanto eu devo viver, porque
essa pessoa que morreu, ela morreu muito jovem, com a minha idade. Então, não pôde viver muita coisa, né? E eu pude refletir que eu posso viver, e eu tenho que viver a vida que o Senhor me deu. E eu tenho que cuidar com o que eu vou fazer com o fôlego que enche os meus pulmões, né? Então, a tristeza me fez refletir. Esse é um dos benefícios da tristeza. E existe também um outro tipo de tristeza. Aquela tristeza que ela é gerada pelo pecado. O pecado nos causa tristeza. Tanto o pecado do outro, quanto o pecado nosso. Por exemplo, se a gente olha para a situação do mundo e vê um mundo caído, um mundo longe de Deus e distante do Senhor, não sei vocês, mas eu fico muito triste, eu lamento muito, porque as pessoas estão cada vez mais longe do Senhor. Então, o pecado, ele gera essa tristeza, assim como a gente leu em Gênesis, né, que o Senhor se entristeceu ao ver a terra tão longe dele. E também a tristeza é gerada pelo pecado que a gente comete, né? Por exemplo, eu pequei e eu fiquei triste porque eu pequei. E essa tristeza que vem após o pecado, ela pode se transformar em arrependimento. E o arrependimento gera reconciliação, gera perdão. Então é muito importante sentir essa tristeza e entrar nesse lugar de arrependimento. Uma coisa muito importante da gente pensar aqui é que o choro por si só não produz uma comoção muito grande no coração do Senhor. Em algum versículo, que eu não vou lembrar de cabeça agora, diz que o choro não valia de nada ali para Deus, porque as pessoas não estavam arrependidas, elas só estavam chorando com medo do castigo. A tristeza que vem após o pecado, ela precisa causar o arrependimento. Porque se eu só entrar no altar do Senhor e falar assim, nossa, como eu estou triste porque eu pequei, qual será que vai ser a consequência? Mas isso não produzir arrependimento em mim, não valeu de nada. Eu preciso entrar e que essa tristeza, assim como disse Davi após ele ter pecado, né? Não me afaste da sua presença. A tristeza dele era, eu não quero ficar longe da presença de Deus. É esse sentimento que a tristeza após o pecado deve gerar em nós. Então é importante passar sim por essa tristeza, entender o que tem causado ela e levar isso para o Senhor, né? E se isso gera arrependimento, amém. Vamos nos arrepender, que o arrependimento é muito importante. Só assim a gente pode voltar para o Senhor. Agora a gente entra aqui na terceira parte dessa mensagem. A gente vai conversar sobre como passar pela tristeza. Como quase tudo na vida, né, ou tudo, a Bíblia nos orienta a uma forma certa de viver, inclusive uma forma correta de passar pela tristeza. É importante ter em mente que Deus não ignora a tristeza. Ele não é indiferente ao nosso sofrimento. E que a gente pode glorificar a Deus através e apesar do que a gente sente. Então, a primeira parte de como lidar com esse sentimento de tristeza é leve aos pés do Senhor. Vocês conseguem abrir Salmos 42, 5? A gente vai ler o 5 e o 6, tá? Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que você está tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o Senhor, meu Salvador e o meu Deus. A minha alma está profundamente triste. Por isso de ti me lembro, desde a terra de Jordão, das alturas do Hermon, desde o monte Mizar. Diversos livros de Salmos nos ensinam a levar as nossas angústias aos pés do Senhor. E observando o Salmo 42, podemos notar que apesar do lamento, também é um momento de louvor. A tristeza, ela pode produzir um louvor em nós. Um louvor que vem do Senhor, porque em nós mesmos nós não poderíamos produzir isso. E às vezes tudo que você vai ter a oferecer ao Senhor vão ser suas lágrimas. Você não vai ter o que cantar, não vai ter o que falar, não vai ter o que dizer a Deus, porque o seu coração vai estar como o do salmista, profundamente triste. E as lágrimas dele eram alimento dia e noite. Não sei se já aconteceu com vocês, mas comigo já, de ter um dia, um momento muito triste, e no meu momento de oração eu não consegui entregar mais nada para o Senhor além das minhas lágrimas. Mas tenha certeza de que isso não será desperdiçado no altar. Se tudo que você tem para entregar no Senhor, para o Senhor são suas lágrimas, entregue isso a Ele. Eu não sei o que contém nas suas lágrimas, se contém arrependimento, se contém medo, ou se contém angústia, mas o Senhor sabe, entregue isso a Ele. Ele não espera que você esteja sempre bem. Ele entende a sua tristeza. E existe um lugar certo para levar as nossas emoções.
nós devemos rendê-las a Ele e não ser guiadas por elas. Então eu não posso ser guiada pela minha tristeza, eu não posso deixar que a tristeza me leve para um caminho de murmuração, de desesperança ou de algo assim, mas eu devo render a minha tristeza aos pés do Senhor, colocar debaixo do senhorio dEle. Ele é o Senhor das minhas emoções. Então, se lembre, as suas emoções não te definem, elas não dizem quem você é, elas não ditam o final da história. Se você se sente triste, angustiado ou aflito, esse não é quem você é. A sua identidade continua sendo filho de Deus, apesar do que você sente. Renda as suas emoções a Ele, porque existe um lugar para levar as suas lágrimas. Assim como aquela mulher que lavou os pés de Jesus com lágrimas. Às vezes tudo que você vai ter para oferecer ao Senhor é isso, mas não há desperdício no altar, não se preocupe. Entregue as suas aflições ao único que é capaz de transformar pranto em dança. No Salmos 30 a gente lê: mudaste meu pranto em dança, tiraste minha veste de lamento e me vestisse de alegria, para que eu cante louvores a ti, não se cale. O Senhor meu Deus, eu te darei graças para sempre. E existe um motivo porque o Senhor tira a sua tristeza e te veste de alegria. É para que você continue louvando e glorificando o nome dEle. E existe uma outra forma, e também em conjunto a essa, de lidar com a tristeza. Agora a gente vai ler Mateus 26, 37. No episódio do Getsemane, onde Jesus se sentiu triste, e a gente vai aprender com ele como ele lidou com esse sentimento. Mateus 26, 37. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a ficar triste e angustiado. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste, uma tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Nessa passagem, Jesus estava profundamente triste. Ele sabia que naquelas próximas horas ele iria sofrer muito, e ele não queria sofrer. Tanto que ele pede para Deus para que, se existe um plano B, se é possível afastar esse cálice dele, que afaste, né? Mas não é o que acontece, ele precisa passar por esse momento. Então, diante desse momento de aflição, o que Jesus fez? Ele compartilhou dos seus sentimentos com os seus discípulos e o convidou a orar com eles. Muitas vezes, nós vamos precisar compartilhar a tristeza com os nossos irmãos na fé. A tristeza que nós estamos sentindo. E é preciso deixar o corpo curar o corpo. Isso é muito importante. Quando a gente olha fisicamente para o nosso corpo e alguma parte dele está doente, todas as células e o nosso corpo trabalha para que ele fique bem de novo. E a mesma coisa acontece no corpo de Cristo. O corpo tem o poder de curar o corpo através da comunhão. Então, às vezes, a cura vai vir através de uma oração de um irmão. A cura vai vir através de um abraço, de um tempo de qualidade. Mas para que isso aconteça, é necessário que a gente compartilhe as nossas aflições com os nossos irmãos e deixar que o corpo cure o corpo. Então, se eu estou triste, eu posso compartilhar com o meu irmão e convidar ele a orar comigo, assim como Jesus fez. Ali nesse episódio, os discípulos dormiram. Mas a gente não quer ser esse tipo de cristão, né? Que dorme quando alguém pede ajuda. Eu não sei vocês, mas eu não quero. Então, para que o corpo possa me ajudar, eu preciso olhar para vocês e falar: olha, eu estou triste, orem comigo. Eu estou passando por um momento difícil, eu preciso de vocês. Então, essa é uma maneira de lidar com a tristeza, né? E quando a gente compartilha o que a gente está sentindo, isso faz a gente reconhecer a nossa fraqueza, reconhecer que a gente precisa do Senhor e reconhecer que a gente precisa dos outros. Nos coloca num lugar de humildade. Eu não consigo sozinha. Eu preciso de vocês. Eu preciso do Senhor. Assim como vocês oraram comigo aqui antes de eu começar a pregar, e essa é a primeira vez que eu estou pregando, então eu preciso muito da oração de vocês. Assim, o corpo age nos momentos de tristeza também. Quando eu estou passando necessidade, quando um de vocês está passando necessidade, a gente pode contar com o corpo de Cristo. Eu posso pedir a oração de vocês. E assim a gente vai ver o corpo curando o corpo. E a outra forma de lidar com a tristeza que eu quero falar hoje é como lidar com a tristeza do outro, que é bem junto com a outra parte. Eu vou ler aqui João 11, 33. Se vocês quiserem, podem ler comigo. Diz assim: quando Jesus viu que Maria chorava, bem como os judeus que a acompanhavam, ficou profundamente comovido e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem ver, Senhor, responderam. Jesus chorou. Então lhe disseram: vejam como ele o amava.
Neste episódio aqui, Jesus está indo encontrar Lázaro, que já estava morto. E ele sabia que Lázaro ia ressuscitar. Então, assim, Jesus podia ficar triste, né? Ou não, porque ele sabia que Lázaro ia ressuscitar. E aí, quando ele vê que Maria e os outros amigos de Lázaro estavam tristes, qual foi a reação de Jesus? Ele chorou, mesmo sabendo que Lázaro iria ressuscitar. Ele não foi indiferente aos sentimentos dele. Ele não falou assim, por que vocês estão chorando? Lázaro vai ressuscitar daqui a pouco. Não, ao olhar a tristeza do outro, Jesus chorou. Então, o que a gente deve fazer diante da tristeza do outro? Chorar com os que choram. Jesus sabia que Lázaro ia ressuscitar, mas ao ver os seus amigos tristes, também se entristeceu. A tristeza do outro precisa me comover. A apatia, ela não vem do Senhor. Se eu não suporto o seu pior, como eu posso se alegrar no seu melhor, sabe? Eu não mereço o seu melhor, se eu não consigo te suportar na sua na sua pior fase, sabe? Então, quando a gente encontra o irmão que precisa ser curado, a nossa reação não deve ser assim, por que você está chorando? Você não sabe que Deus fez todas as coisas boas, que logo vem o tempo de alegria? Pare de chorar, se alegre logo. Essa não deve ser a nossa reação. Se o nosso irmão chora, a gente chora junto. O corpo está precisando da gente. Essa é a nossa reação. A gente não pode ser indiferente ao sentimento do outro. Se Cristo não é indiferente ao nosso sofrimento, nós não seremos indiferentes ao sofrimento do outro. O sofrimento do meu irmão é o meu sofrimento. Para que eu possa rir com ele, eu preciso chorar com ele, eu preciso orar com ele. Muitas vezes você não precisa falar nada, só estar do lado e chorar com os que choram já vai fazer parte da cura que vem do Senhor. E assim o Espírito Santo pode nos consolar através do corpo. O consolo do Espírito Santo pode vir através desse choro que você chora com o seu irmão, de um abraço, só de estar junto, sabe? Se colocar à disposição do Senhor para ser Cristo ali na vida daquela pessoa que precisa tanto. E às vezes nem só pessoas da igreja, mas também pessoas que não são da igreja. E assim a gente vai mostrar como é o consolo do Espírito Santo, sabe? E a terceira parte aqui que eu queria falar sobre como passar por essa tristeza é tenha em mente uma esperança. Lembre o seu coração de quem Deus é. Ele continua bom, fiel e justo, independente das situações. O Senhor continua digno do meu louvor, se os dias são maus ou se os dias são bons. O Senhor não muda, é imutável, e a fé se apoia no caráter dele. Então, para que eu não perca a minha fé, eu preciso me lembrar que independente do que eu estou passando aqui na terra, que é algo passageiro, o Senhor continua bom, o Senhor continua justo, o Senhor continua fiel. Os planos dele são bons, apesar de eu não ver, apesar de eu não sentir, o Senhor continua bom. Nos momentos de tristeza, Deus não deixa de ser Deus. E muitas vezes as circunstâncias que nós estamos passando, elas não irão mudar. Nem Deus. Ele continua bom, ele continua fiel. Ele não é indiferente ao nosso sofrimento. E talvez a circunstância não mude, porque Deus está mais interessado em mudar você do que a circunstância que você está passando, do que a situação que você está passando. Ele está mais interessado em te levar para o céu do que te dar um bom momento aqui na terra. Ele pode sim mudar a situação que está te causando tristeza, mas ele também pode não mudar. E isso não vai mudar quem ele é. Ele continua bom, os planos deles continuam bons. Como diz em 2 Coríntios 6,10, o nosso coração se entristece, mas sempre temos alegria. Somos pobres, mas enriquecemos a muitos outros, não possuímos nada e, no entanto, temos tudo. Então, quem eu sou durante esse processo? Quem eu sou durante a tristeza? Eu posso não ter nada, mas eu tenho tudo, porque Cristo é suficiente. O que Ele fez, a salvação dEle por mim já é mais que o suficiente. Se Ele não fizesse mais nada por mim, já seria o bastante, porque Ele me salvou da morte. Ele me salvou do pior castigo de todos, que é viver longe da presença dEle. O inferno só é inferno porque Deus não está lá. E Ele me salvou disso, e agora eu posso viver com Ele. E eu posso começar a viver isso aqui na terra. Isso é motivo suficiente para alegrar o meu coração e para pular de alegria. Então existe uma esperança nos momentos de dor, existe uma esperança no momento de sofrimento, e Cristo é a nossa esperança. Ele é a alegria que triunfa sobre o sofrimento. A alegria vem do Espírito Santo e existe uma fonte, apesar do sofrimento. Por isso que o salmista exalta o Senhor após o lamento.
A tristeza é passageira, mas Cristo nos promete uma alegria que é eterna, uma alegria que é sem fim. Em Apocalipse 21:4 diz: Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem aflição, nem choro, nem dor, pois as coisas antigas já passaram. O fato é que a gente vai se entristecer, mas existe uma esperança. Irmãos, fiquem de pé, vamos orar. Toda dor é por enquanto, é passageira, mas existe uma alegria que é eterna, que não finda. E hoje aqui eu quero fazer um convite a você. Eu não sei pelo que você tem passado, eu não sei quais tristezas você tem enfrentado, quais angústias. Se você tem enfrentado problemas no seu casamento, com a sua família, com os seus filhos, no seu trabalho, o que tem te causado tristeza hoje, o que tem perturbado o seu coração, eu não sei, mas o Senhor sabe. Eu te convido a você trazer as suas angústias e os seus lamentos aos pés do Senhor. Entregue no altar a sua lágrima, entregue a sua dor ao Senhor. Ele é o único capaz de transformar pranto em festa. Entregue isso a Ele, coloque no altar do Senhor. Aqui quando os presbíteros vierem, se você tem algo a se arrepender, se nessa mensagem você lembrou de algo que você precisa se arrepender, de algo que você precisa entregar ao Senhor, se arrependa. Estamos aqui os presbíteros para que você possa colocar o seu coração, a sua oração. Eu vou orar aqui com vocês e depois vou passar o microfone. Senhor, muito obrigado por essa mensagem. Senhor, obrigado porque o Senhor tem falado conosco, Pai. Obrigado porque o Senhor não é indiferente ao nosso sofrimento. Jesus, obrigado porque o Senhor tem um propósito sobre todas as coisas e o Senhor não nos desampara. Obrigado porque o Senhor nos enviou o Espírito Santo, que é consolo constante e não nos abandona. Pai, eu não sei o que os seus filhos têm passado aqui, mas ouve o clamor deles, Pai. Ouve o choro deles, Pai. Que o Senhor recolha aqui, Deus, cada lágrima, Deus, e entregue o consolo que vem dos céus, Pai. Algo que nós jamais poderíamos produzir em nós mesmos, mas que eles encontrem no Senhor o descanso, encontrem no Senhor a esperança, encontrem no Senhor o refrigério, Pai, em nome de Jesus, Pai. Que essa mensagem possa produzir em nós, Deus, um motivo de esperança, porque o Senhor voltará, e essa é a nossa esperança. Haverá um dia que não teremos mais dor, que não teremos mais tristeza. Em busca disso nós vamos, Pai, em busca disso nós corremos, Senhor, em nome de Jesus. Pai, eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito, e eu te agradeço por tudo que o Senhor ainda vai fazer, Pai. Obrigado porque o Senhor não nos abandona, e porque o seu amor é sempre presente, Pai.